neck's been chopped open or something, the blood's all over. Seu pescoço tem sido cortado ou algo, está cheio de sangue. Here come a lion being slain. Aqui vem um cordeiro imolado. And he came forth. E ele veio. Oh, my. What? O quê? To make his claim. Para fazer sua reivindicação. On his redemption. Sobre sua redenção. Amen. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 36. São Mateus 24. Vamos começar no verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tudo que nós formos falar, reconhecemos que Tu és grande. Não há ninguém como Tu. Tu és o Todo-Poderoso. Tu tens manifestado seus atributos e revelado a si mesmo ao seu povo. Estamos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua falando conosco, nos orientando para esta promessa, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. O Filho Prometido. Essas coisas são já costumeiras, mas nós temos que meditar nelas para posicionarmos estes acontecimentos no lugar correto, para que o povo seja esclarecido. Aí, através do resumo, vocês já notaram que nós temos falado. Mas eu quero prosseguir mais um pouco
sobre este pensamento do filho prometido, filho do homem e o filho prometido. São duas coisas que estão muito próximas e eu creio que eu até já referi em várias mensagens o filho prometido, o tempo do irmão Branham. Eu creio que eu já referi a isto. Eu quero corrigir esse pensamento para podermos fazer duas referências. O filho do homem, que também é prometido, e o filho prometido, que é para o rapto. Um é o filho do homem, isto é na terra. Outro, o filho prometido, que ele virá do céu. Vou repetir esta mensagem, ouvi, mas agora vejo, para podermos posicionar estas coisas que ficam tão juntas. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Então nós temos crido que nós somos esta semente, a semente real de Abraão. E como Abraão viu vários sinais antes de ver o filho, assim nós vemos vários sinais. Antes, Abraão viu o último sinal antes do filho prometido, Isaque. É nisto que eu quero me referir para corrigir algum pensamento que eu creio que expus em alguma mensagem. Então, o Filho do Homem tem a sua manifestação como teve no irmão Branham, Jesus Cristo em carne humana. É você ver Jesus em dois estágios. Você vê Jesus em carne e você vê Jesus, a parte espiritual, vindo no rapto, que este é que ele será revelado dos céus. O Filho do Homem, ele foi revelado na terra. Conforme nós já estudamos, vemos aqui na Bíblia, como o Filho do Homem, Jesus Cristo revelado na terra. Provando sua palavra, 236, ele diz, é Jesus Cristo mesmo, o Filho do Homem, é Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu em carne humana. Isto é, Filho do Homem. Certo? Só para podermos posicionar. E ele será revelado dos céus. Este é o Filho prometido, que viria depois daqueles dias, depois daqueles sinais, depois do novo nome. Todas essas coisas têm que acontecer primeiro. Eu fico pensando que as pessoas não crêem nem no novo nome. Então não tem jeito delas verem o Filho prometido se revelar dos céus. Porque antes de Abraão ver o Filho prometido, ele teve uma mudança de nome. E não é diferente, irmão Branham ensina que não é diferente no nosso tempo. Temos também uma mudança de nome. Agora, essa nós já tivemos. Outra coisa é que para encontrar o Filho do Homem, você encontra ele aqui na terra nesses corpos carnais. Para você encontrar o Filho prometido, que é o rapto, Cristo no rapto, é ele no outro estágio, o estágio físico e o estágio espiritual de arrebatamento. Então vamos voltar aqui. Para você encontrar o Filho do Homem, você encontrará ele na terra,
Então isso foi no ministério do irmão Branham. E você encontra ele nesse corpo mortal. Para você encontrar o filho prometido, você tem que ter a mudança do corpo. Certo? Tem que ter a mudança do corpo de mortal para imortal. Mas dentro desse espaço de tempo, nós alcançamos aquela mudança que o irmão Branham também pregou. E Abraão e Sara recebeu uma mudança antes do filho. Você alcança também uma mudança antes do arrebatamento, que é a revelação dessa mensagem do profeta. Isso faz você ter uma mudança, porque se isso não mudar a minha vida, como que eu espero ir no arrebatamento? Porque primeiro eu tenho que ser mudado nesse corpo, para vencer o mal nesse corpo, para eu crer na palavra nesse corpo, quando o Filho do Homem, o ministério de irmão Branham, o ministério de Deus encarnado, veio na terra, foi para me preparar para que eu pudesse, então, encontrar o Filho prometido em um outro corpo. No rapto você não encontra o Filho prometido nesse corpo. O que Paulo diz? O que é mortal será transformado na imortalidade. O corruptível, que é esse corpo pecador, mortal, doentio, será transformado na incorruptibilidade. Então tudo isso acontece para você poder ver ele revelado dos céus. Amém? Se alguma coisa você tem em mente, e se eu disse, eu creio que eu disse em alguma pregação, me referindo isso aos dias do irmão Branham, eu quero corrigir esse pensamento. Ele será revelado dos céus. Acompanhe as duas coisas que o irmão Branham fala aqui. Vou repetir outra vez. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Isto aí é o Filho do Homem. É o 113, ouvi, mas agora vejo. Vou tomar esse aqui que ele é mais claro, tem muitos, mas vou tomando esse aqui que é mais claro, para mostrar os dois lados. Pouco antes do fogo cair. Então guarde bem, o fogo ainda não caiu. Antes do fogo cair, o Filho do Homem tinha que vir, e isto é Mateus 24, 36. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Que era Jesus Cristo como Filho do Homem, descendo do céu, como um anjo forte em Apocalipse 10, 1, e vir se materializar no anjo de Apocalipse 10, 7. Aquilo era o ministério espiritual no físico. Era Cristo, o espiritual, no físico de William Marion Branham. Ali estava realizando o ministério que revela também os dias de Ló, os dias de Noé. Foi nos dias do irmão Branham que ele mostrou estas coisas. Então, não resta dúvida isso daqui. Mas o filho prometido é o Isaac. Irmão Branham diz, esse é Jesus. E isso daqui é aplicado, irmão Branham está aplicando no arrebatamento, e não na terra. Irmão Branham está aplicando, ele será revelado dos céus. Então, a questão aqui é arrebatamento. Porque o outro na terra nós já tivemos. Pouco antes do fogo cair. Recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Depois do irmão Branham, a igreja nunca mais recebe testemunhas. Foi o último sinal. Abraão nunca recebeu mais testemunhas. Foi o último sinal que Abraão recebeu, foi Elohim em carne humana. O último sinal que a igreja noiva recebeu nos Estados Unidos foi Deus
em carne humana. Foi o último sinal. Não tem mais sinal. Agora é o Filho. É engravidar, comer o livro, engravidar com ele, que é os 7 trovões, receber um novo nome e estar pronto para esta mudança, para podermos encontrar com o Senhor nos ares, para cumprir 1 Tessalonicenses 4,17. 4,16 está cumprido aqui nos dias do Filho do Homem na terra. Mas o arrebatamento é você subir. E Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. O filho prometido, Isaque, foi trazido para Abraão bem depois daqueles dias que Elohim falou em carne humana com Abraão. Poucos dias depois, Sara se engravidou. Então, esses dias é que o irmão Branham está falando. Vou voltar aqui. O filho prometido, que é o Isaque, no rapto. O filho prometido, que eles estavam esperando, foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Isto não é o filho do homem. A igreja está esperando pelo filho prometido. Este é rapto. Ele virá bem após os dias deste ministério. Ele estava com o ministério de filho do homem. E ele estava mostrando que o filho prometido que Abraão recebeu é o mesmo que nós vamos receber. O filho prometido, ele virá bem após os dias deste ministério do Filho do Homem. O que nós estamos aguardando é isto. Aí ele diz, ele será revelado dos céus. Tem gente que espera ainda ver Jesus na terra. O único ser mortal que revelou Jesus na terra foi o 7º anjo. Foi Malaquias 4. Para cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7. São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Foi cumprido no irmão Branham. Ninguém mais fará isso. Nem a igreja. Não vai fazer isso. Tem gente que espera que a igreja faça um barulhão e faça a cura divina e chama a atenção do mundo inteiro. Não vai acontecer. Vocês viram que o irmão Branham está dizendo que a igreja não recebeu mais testemunhas depois daquele sinal. Quer dizer, nós não podemos receber mais nenhuma testemunha depois do sinal, do último sinal, que ele chama também o último sinal que Abraão viu antes do filho vir à cena. O último sinal foi o ministério de Deus encarnado, falando com Abraão, Elohim encarnado. O último ministério que a igreja ouviu e viu foi o ministério de Elohim encarnado, Deus encarnado em William Branham no entardecer. Agora, depois desse ministério, depois do ministério do Filho do Homem, que ele cumpriu, ele será revelado dos céus. Isto é rapto. Um é na terra, Filho do Homem, e o Filho prometido é Cristo no rapto. Isto que eu quero fazer claro para vocês. Agora, nós vemos isto claro demais, diz o profeta. Isto tem que ser. Isto tem que acontecer. Você tem que ver o filho prometido, o nosso Isaque. Temos que ver este filho prometido no rapto. É aí que você vai ver o filho prometido. Agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem,
Deus vindica e lhe diz e lhe mostra que aquela é a coisa a acontecer. Amém? Eu creio que já dá para vocês terem o entendimento aberto sobre esta mensagem. Então, estou tentando esclarecer para você que um filho, que é o Filho do Homem, você o conhece nesse corpo, como os Estados Unidos conheceram o ministério do Filho do Homem, que era Deus em carne. Mas para você conhecer ele como filho prometido, o nosso Isaac, no arrebatamento, você não pode conhecê-lo neste corpo. Tem que ser mudado. Amém? Deixa eu ver se eu já encontro. Tem um parágrafo que o irmão Brana esclarece isto para nós. Tenham paciência aí, que tem o filho prometido. É muitas coisas que nós temos aqui. O irmão Brana esclarecendo. É o perguntas e respostas número 3. É o parágrafo 243. A mensagem pregada no dia 30 de agosto de 64. Agora, Abraão, ele estava procurando por um filho prometido, que foi prometido a ele. Não é isto correto? E a igreja está procurando por um filho prometido. Não é o Filho do Homem, certo? Este é o arrebatamento. A igreja está procurando o filho prometido. A noiva, é isto certo? A noiva está procurando pelo filho prometido. Antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Não é isso certo? Tudo isso é o que acontece conosco para vermos o filho prometido. Para vermos o Filho do Homem, nesse corpo mortal você vê. Como os Estados Unidos viram o irmão Brana. O Filho do Homem estava nele. Que você não vê o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele mesmo que andou na Galileia, Cafarnaum, que morreu na cruz, você não vê ele. Você vê ele, o Filho do Homem, num outro corpo, num novo corpo, onde ele tem colocado o seu novo nome. Deus não colocou o seu nome no irmão Brana. Deus colocou o seu novo nome. Não o seu nome. O seu nome foi colocado em Jesus. O seu novo nome foi colocado em William Brana. Um gentil levará o seu nome. Essas coisas tem que ficar repetindo. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levará o seu nome, diz o profeta. Então, esse gentil que leva o nome, não leva o nome de Jesus. Quando eles chamaram o irmão Brana de Jesus, o irmão Brana parou de pregar. Então, o irmão Brana não leva o nome de Jesus. O nome gentil não é Jesus que o irmão Brana leva. É o novo nome. Um gentil levará o seu nome. E o nome é H-A-M. É o que ele manifestou lá atrás. Ele é H-I-M, Elohim. E ele diz para Abraão, Abraão restaurado 45, eu te dou parte do meu nome. Então ele chamou Abraão e deu parte do nome para Abraão, H-A-M. E este é um título gentil. Abraão não é pai dos judeus. Abraão quer dizer pai dos gentios, pai das nações. Então o nome gentil que um homem levou, o nome gentil de Deus é H-A-M. Esse é o nome gentil de Deus. Amém? Ele é conhecido no Velho Testamento como El, Iá,
Elohim, mas agora, quando ele vem para os gentios, ele é conhecido como H-A-M, ele é conhecido como Bran. Esta é a maneira de você conhecer o novo nome de Deus. Irmão Brana fala sobre isso, para dizer, claro, ele foi o único lugar que ele colocou o nome dele, naquela carta ao irmão Liveio, parágrafo 26 a 28, ele falou para o irmão Li. Ele diz, Abraão, Bran, ao invés de ele colocar Abraão, ele colocou Bran, porque ali é que estava o nome gentil de Deus. Um gentil levará o seu nome. Bom, eu tenho dito para as pessoas, você ignora? Então me diga quem é esse gentil. Se não é Brana, me diga quem é. Mostra para mim outro. Que o irmão Brana pregou todas as mensagens que você vai ler de 63 para frente. Você vai ver o irmão Brana falando muitas vezes sobre o HM natural e espiritual. E muita gente se apossa do HM natural, que é Billy Graham, que tem 6 letras, Graham, 6 letras. Mas eles ignoram o novo nome de Deus, que é 7. Por isso o irmão Brana pregou, o número de Deus é 7. E ali você vê P-R-A-N-H-A-M. Ali está o número de Deus. E é o nome também que é o novo nome de Deus. Esse é o nome entre os gentios. Deus manifestou entre nós com um novo nome. Deus manifestou aos judeus com o nome de salvação. Senhor Jesus Cristo é o nome de salvação. Israel rejeitou. Deus passou para os gentios e tratou entre os gentios 2000 anos através deste nome, Senhor Jesus Cristo. Batismo e tudo, até que no final ele vem e manifesta seu novo nome. Ele está materializado num outro homem. Então ele estava em um outro homem para nos preparar neste ministério de Filho do Homem, que é Cristo no irmão Brana, nos preparando para o arrebatamento, que é encontrar com ele nos ares. Amém? Quero deixar esta parte aqui sempre para mim repetir. Ele será revelado dos céus, que é o 113, ouvi, mas agora vejo. Então nós estamos certos de encontrar Deus nesse corpo. Eu nunca ouvi, mas lendo as mensagens do profeta, eu reconheço que ele foi Deus encarnado. Que ali estava Elohim, carne humana, falando com o povo americano. E vocês têm que notar que, com respeito ao nome, Deus vem até na nação certa. Para Deus trazer o seu nome para o povo, ele não podia vir aos gentios primeiro. Ele tinha que vir aos judeus. Então ele veio aos judeus e trouxe o seu nome. E o seu nome será Jesus, ou Yeshua, em hebraico. O seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Qual povo? Era o povo judeu. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Agora ele toma um novo nome. Irmão Brana diz que Jesus, depois de vencer, ele venceu também a sepultura, saiu, subiu ao céu com um novo nome. Então ele já tem novo nome desde quando ele ressuscitou. Só que ele não podia manifestar, porque o novo nome que ele tinha é gentil. Isto seria quando ele estivesse no último dia, com o último sinal feito ao povo de Abraão. Então eu quero te dizer, até o nome. Deus não podia vir aqui no Brasil e se materializar num Abraão aqui, porque aqui é Abraão, não tem HM. Então Deus vem até no lugar certo. Ele foi exatamente entre os judeus, porque ali é que tinha o Iá, o El, era ali.
que usava esses nomes. Agora, entre os gentios, e o irmão Brenda mostra, por que esses nomes se manifestam no último dia? Assim como manifesta o nome de Rick, Elvis, no último dia. Que são do abismo esses nomes, diz o profeta. Aí Deus manifesta também o seu nome no último dia. E aí Deus começou em Grã, como um mensageiro, um anjo, para pregar a igreja nominal. Mas era com 6 letras. Então é a igreja no mundo, é a igreja em Sodoma. Mas teve um que não desceu a Sodoma. Billy Graham e Oral Roberts desceram a Sodoma, pregaram ao povo, chamaram eles ao arrependimento, curaram os enfermos na Sodoma. Mas Elohim nunca desceu em Sodoma. Este é o 7º, este é o Bran, nunca desceu a Sodoma. Mas nesses dias idênticos aos dias de Sodoma, Gomorra e os dias de Noé, Deus tinha que manifestar também o seu novo nome. Então ele subiu com um novo nome, não manifestou nas eras, só avisou. Em Apocalipse 2:17 e 3:12, ele anunciou o mistério, o segredo, o maná escondido, o novo nome. Ele mostrou que teria um novo nome dele e do seu povo, e que ele daria uma pedra branca, e naquela pedra um novo nome escrito, que ninguém sabe, senão aquele que recebe a pedra. Pedra é revelação. Ele tem um novo nome na revelação, e quem recebe esta revelação, recebe o novo nome HM. Vamos chegando no lugar onde encontrar o filho prometido nos ares. Tem um filho do homem na terra, e agora preparando-nos para encontrar com o filho prometido nos céus. Ele será revelado dos céus, diz o profeta. Então vou prosseguir aqui, pergunta e resposta número 3. Antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Não é isto, certo? 244, pergunta e resposta número 3. 245. Ela estava muito velha para ter um bebê. Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios. Seus seios havia secado. Seu ventre não era fértil. Ela era estéril. Ela não podia ter o bebê. Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Então o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. Agora, tem uma transformação que você recebe aqui. Não espera receber a transformação, um abrir e fechar de olhos, você receber a transformação de parar, mulher, de cortar cabelo, de usar roupa curta, sumária, decotada e salto alto. Não espera. Estas coisas não é para aquela hora. Essas coisas é para santificação. Se você não é santificada antes, nós temos que saber disso. Como nós vamos encontrá-lo com esta bagagem carnal? Não, mas num abrir e fechar de olhos, transformação de um abrir e fechar de olhos é transformação súbita. Num abrir e fechar de olhos, Deus vai tirar esse desejo de eu cobiçar as mulheres, esse desejo de eu fumar, de eu adulterar. Você pensa assim? Não, ele não vai tirar. Não abrir e fechar de olhos, ele não vai tirar isso. Ele tira isso com a santificação. Ele te justifica, te declara justo, ele te santifica, te declara limpo e santo. Aí depois ele vem morar em você
para te dar esta natureza nova, para você ser mudado de uma hora para outra. Mas tem hora que nós vamos tão grosso para Deus, fala, não, na hora do rapto Deus vem e pega nós assim. Deus não pega, não. Se a palavra não te pega e te justifica e te santifica, tira seus desejos errados aqui, se a palavra não faz isso, Deus não pode nos transformar num abrir e fechar de olhos. Ele precisa muito tempo. Quanto tempo você tem de crente? Eu tenho de crente 40 anos, outros 30, 20, 10, 5, 3, 2, 1, 2 meses, 3 meses. O que falta? Falta uma mudança. Essa mudança vem na santificação. Você é santificado, então é declarado santo. Depois que ele te declara santo, ele vem morar em você. Irmãos, tem hora que as pessoas não admitem, mas o irmão Brana pregou tudo isso. O Pedro era um homem que nem nós. Antes do batismo com o Espírito Santo, o Pedro sacava da espada, cortava a orelha dos outros, defendendo a Jesus. Deixa eu te dar uma coisa natural aqui. Talvez você é um Pedro, você corta a orelha dos outros defendendo o Osmar. Corta a orelha dos outros. A hora que você mudar de vida, tiver esta transformação, porque o espiritual, o natural que aconteceu com Abraão e Sara, acontece no espiritual com a nossa alma. A mudança é na nossa alma. Não é assim, aí você vai olhar para mim e agora eu já vou ser novo, porque eu tenho que ser transformado. Não, essa transformação é interior primeiro. Primeiro você recebe o batismo do Espírito Santo, ele te limpa por dentro, queima toda sujeira, todas as raízes de amargura, ele limpa e queima todo adultério, toda mentira, tudo que não presta, ele queima aquilo. Aí você está numa boa natureza. Esta natureza você está aproximando do rapto, aí num abrir e fechar de olho, com pouca coisa, Deus pode pegar o mortal e transformar em imortal. Agora, Deus pegar um corpo cheio de erro, que não se santificou, não foi batizado com o Espírito Santo, não recebeu o selo. Primeiro você tem que receber um selo aqui na alma, para depois você ter o corpo transformado. Se não é transformada a nossa natureza, essa natureza é do homem exterior, essa natureza briguenta, não combina com ninguém, é do homem exterior. Essa foi a natureza que Pedro teve, muitos de nós temos essa natureza, tem que ser mudada. Agitamos, cortamos a orelha dos outros logo, não é isto? Essa natureza Pedro também tinha, teve que ser mudado. Jesus pegou Pedro santificado e disse para ele, porque ele já tinha santificado eles pela palavra em São João 17. Mas ele pegou Pedro e diz assim: quando te converteres, quer dizer que uma pessoa justificada e santificada, nem convertida ela é ainda. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Agora você encontra Pedro no dia de Pentecoste e eles perguntando: que faremos, varões irmãos? Pedro levanta em Atos 2, 37 e 38 e diz: arrependei-vos. Ele já havia sido transformado. Quando você for mudado, Pedro... Agora, Pedro não ficou um homem novo, não. Ficou novo por dentro. Aquela natureza de sacar da espada, defender a Jesus, cortando a orelha do outro, e Jesus ter que ir lá e curar a orelha do servo do sumo sacerdote. Porque muitas pessoas estão pondo-se em defesa um do outro, mas desta forma. Não. Quando te converteres, quando mudares de natureza, quando mudares de vida, Pedro, agora quando você está aqui, você está guiando
Mas tem um dia, Jesus falou, tem um dia que você vai ser guiado por lugar que você não deseja ir. Você pensa que alguém deseja ser crucificado? Ele foi guiado para aquele lugar. Logo, ele não desejou ser como seu mestre, diz a história. Ele pediu, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer crucificado como meu mestre morreu. Isso é uma boa coisa, mas olha em Pedro o que aconteceu com ele, depois que ele foi mudado. Quando te converteres, confirma. Tem gente que quer confirmar os outros, nem foi convertido ainda. Eu ia falar sobre ministros, mas vai ficar para o tempo, não sei se falo lá para o sul, mas eu quero que vocês escutem isso. Que se o pastor não é mudado, como que ele vai dizer para o povo mudar? Se o obreiro não é mudado, como vai dizer para o outro mudar? Se o pastor não é convertido, e aí você aplica, conversão o quê? É dar meia volta. Você estava assim, agora mudou de direção. Você estava crendo em Trindade, agora mudou de direção e crê só no Senhor Jesus. É dobrar a esquina. Isto é converter. Você está crendo que Deus não tem novo nome, logo você muda e converte. Ele tem novo nome. Você estava numa direção que os trovões não tinham sido revelados, que a terceira etapa não tinha acontecido, que o irmão Branham tinha que voltar para isso, que o último eleito ainda não tinha entrado, mas você dobrou a esquina. Agora você crê, agora você foi convertido. O irmão Branham mostra em Laodiceia 38 que a conversão de cada um de nós é feita pelo ministério do sétimo anjo, revelando os 7 trovões. São esses mistérios divinamente revelados que converterão os corações dos filhos aos pais. Agora, se a pessoa crê que os 7 trovões não foi revelado, nem convertida ela é. E ela não vai ser convertida tão fácil. Porque para ser convertida, tem que saber que estes mistérios, verdades, 7 trovões, divinamente revelados, são o que converterão as pessoas, os filhos, aos pais. Amém. Essa mensagem é boa. É a mensagem do profeta, é só a gente posicionar. Eu não digo como um ser humano, eu falho, o irmão Branham falhou. Conforme a luz vai chegando, você vai mostrando aquilo com a escritura mais clara para o povo. E agora você já pode ver o Filho do Homem na terra, ministério que os seus corpos mortais pode tocar, mas o Filho prometido, ele será revelado do céu. E você não pode encontrar com o Filho prometido nesses corpos. Então, antes de encontrar com ele, tem que haver uma mudança. Essa é a mudança da Bíblia que ela mostra. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Isso é o que Deus deu para todos os crentes. Tem que ter isso daí. Aí depois disso, aí vem a revelação. Aí que vai vir a verdadeira conversão para a pessoa. É depois disto, depois que mudou a vida. Aí vem um ministério te preparando para o arrebatamento. E aí a sua alma é nova como a de Sara e a de Abraão. Não é o seu corpo, a sua alma é nova. Mas estamos aguardando a redenção de nossos corpos. E a redenção de nossos corpos dá exatamente quando ele transforma esse corpo mortal na imortalidade. Nós temos esta redenção na nossa alma, que é outra coisa que tem que se separar, o corpo e a alma. A alma está redimida, o corpo ainda não. A alma de um cristão, quando ela é redimida, já não se engana mais com doutrinas. Ela está redimida, mas aquela alma que não está redimida, ela ainda é carregada por muitos ventos de doutrina. Mas quando ela é redimida, a coisa muda. Esse corpo, quando ele for redimido para o rapto,
Que nós estamos aqui numa redenção que aconteceu no tempo da mensagem do sétimo anjo. Aquilo sucedeu. Eu fui selado até o dia da redenção. Mas esta é a minha alma. O meu corpo precisa ainda ser mudado de mortal a imortal. A sua alma foi mudada. O profeta diz: eu era um joio, agora eu sou um trigo. A alma que foi mudada, o corpo não. No corpo você ainda tem o sofrimento, a dor, mas na sua alma, que é a natureza do seu espírito, ela só crê na palavra, ela não duvida. Amém. Bom, eu tenho que me adiantar aqui, senão eu não termino. Vem 246 perguntas e respostas, número 3. E nós não podemos receber o filho prometido, que nos foi prometido hoje, que foi prometido também para Abraão no dia de Abraão. Para ele receber o filho Isaque, ele teve que ser mudado. Sara teve que ser mudada. Para nós recebermos o filho Isaque, Jesus Cristo, no rapto, não como filho do homem, mas agora no rapto, para recebermos ele como filho prometido, no rapto, tem que ter corpo transformado. Por isso, tem que entrar lá em Coríntios e ver onde Paulo mostra que esse corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Aí subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Porque o corpo tem que ser também mudado. Não vai esse corpo, essa carcaça velha aqui, não vai. Não vai. Tem que ser novo. Isto é para o filho prometido, não para o filho do homem. Os dias do filho do homem, qualquer mortal, corpo mortal, chega, toca, fala, conversa, recebe bênção. Mas nos dias do filho prometido, você tem, eu tenho, nós temos que ter corpos mudados. E nós não podemos receber o filho que nos foi prometido hoje, nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Você não pode receber neste corpo, para o rapto. Agora é só posicionar estas coisas. É só você posicionar e ver. Depois que Abraão teve o nome mudado, ele recebeu o filho. Então isso mostra, se a igreja, se o crente não tem novo nome, se ela nem crê em novo nome, se a promessa não chegou a ela, se a mensagem do Elohim não bateu à porta da sua casa, se a mensagem de Elohim não chegou debaixo do seu carvalho, então você não pode de maneira alguma chegar a ver o filho prometido. Porque vendo o filho do homem na terra é um preparo para você ver o filho prometido quando ele se revelar dos céus. Amém? Tudo isso? Amém? Deu para entender? Então eu estou fazendo claro, porque eu lembro que eu tenho dito em alguma mensagem, não sei qual, mas tem alguma mensagem que eu tenho feito alguma referência do filho prometido sendo nos dias do irmão Branham. Mas o filho prometido é agora no arrebatamento. O filho do homem é nos dias do irmão Branham. Amém. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por poder parar e ouvir sua palavra, não importando o que os outros pensam, porque nós sabemos da luz e a revelação que o Senhor tem dado. Ajuda seu povo, Pai, com esta transformação física, aqui, enquanto passamos pela justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e a nossa alma se torna nova de 20 anos, 18 a 21 anos,
uma alma limpa, porque daqui uns tempos nós receberemos o corpo novo, para podermos ver o Filho prometido se revelar do céu. Já temos visto ele se revelar aqui na terra, mas queremos vê-lo revelar do céu. Isto será em segredo, pois será um rapto. O Senhor tirará o seu povo da terra e os transformará num abrir e fechar de olhos, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento das ondas, na espuma que envém. Emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno Faro.